Bom, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão da infância e ontem alguém perguntou se até que idade nós iríamos falar sobre a infância. Na verdade, a infância ela é considerada até os 12 anos, não é? Depois é a adolescência. Mas vocês vão ver pelo que nós vamos conversar, muitos dos sintomas daquilo que a gente vai falar de ansiedade, de depressão infantil, têm a ver ao longo da vida. Alguns são diferenciados, não é? Na infância, de certa forma, mais quietinhos ou não, de certa forma, um pouquinho mais difíceis de serem diagnosticados. Na adolescência, um pouquinho mais agressivos, não é? E na vida adulta, também com implicações dos dois âmbitos, mas de uma forma mesmo diferenciada da infância. Por isso, aqueles que têm curiosidade sobre a depressão e a ansiedade na adolescência, muitas coisas também nós podemos ligar depois para a questão da adolescência, principalmente na questão do que nós vamos falar sobre o apoio, que tipo de apoio nós podemos dar, quais são os melhores suportes em que nós podemos auxiliar tanto as famílias quanto as crianças com depressão e ansiedade infantil. Muito bem, eu me chamo Evelyn, eu sou psicopedagoga clínica e institucional, trabalho aqui em Aveiro, trabalho na Universidade de Aveiro também como investigadora, trabalho especificamente com inclusão no ensino superior. Mas por que é que eu estou aqui para falar sobre depressão e ansiedade infantil? Eu não trabalho diretamente com a depressão e ansiedade infantil, mas eu trabalho em dois grandes grupos. O primeiro, no sentido da prevenção de alunos, crianças, adolescentes, jovens e adultos que apresentam dificuldade de aprendizagem ou que estão num processo de fracasso escolar. E nós trabalhamos a prevenção para que esses sintomas não intensifiquem e não virem maiores ansiedades ou uma depressão porque não consigo, porque não tenho essa dificuldade, não consigo progredir. E por outro lado, recebo também muitas crianças e muitos adolescentes que já apresentam esses sintomas de depressão e de ansiedade infantil, já tem esse diagnóstico e eu trabalho no sentido de melhorar ou de certa forma potenciar a aprendizagem, já que um dos grandes sintomas é as dificuldades de aprendizagem. Então, eu trabalho nesses dois sentidos. Eu não trabalho diretamente com a depressão e com os sintomas da depressão e da ansiedade, mas trabalho, digamos, no antes, na prevenção e no pós. Vocês estão vendo que eu estou super ofegante. Eu estou tomando remédio para malária, acabei de chegar de Moçambique. Isso mudou todo o meu sistema imunológico. Por isso tem me deixado sem sono, tem me deixado com falta de ar. Por isso não reparem que eu vou ter que parar várias vezes para tentar respirar fundo e para me recompor. Muito bem, eu trouxe aqui uma caixinha, já me apresentei, já apresentei a temática que nós vamos falar, já expliquei o porquê é que eu trabalho com a questão da ansiedade e da depressão. Eu não dou diagnósticos, eu sou psicopedagoga, trabalho com a dificuldade de aprendizagem, participo desse diagnóstico, participo junto com outros profissionais, mas não sou eu que trabalho diretamente. Eu tenho aqui algumas frases, ninguém vai precisar fazer nenhuma super dinâmica, só queria que vocês lessem, cada um pudesse pegar uma, por favor. Passa para o colega ao lado. Muito bem, quem quer começar a ler? Pode começar. Afastar-se da causa da ansiedade e ou depressão faz com que os sintomas desapareçam. Afastar-se da causa da depressão e da ansiedade faz com que os sintomas desapareçam. Concordam ou discordam? Não sei se desaparecem, mas com certeza que diminuem bastante. Mas acha que isso é uma regra? Não pode ser uma regra. Boa. Não pode ser. Era isso que eu queria ouvir. É claro que se nos afastarmos, obviamente que é Há uma probabilidade de ser mais fácil. Muito bem. Como eu ainda tenho muitos aqui, eu vou fazer assim, vocês leem um, eu leio um, para não ficar só a minha voz depois. Depressão só se cura com remédios, com medicação. Não. Crianças não precisam de terapia. Depressão passa para os outros. Há pessoas que acreditam que as doenças de foro mental passam para os outros. Acreditem. São raros os casos de crianças com transtorno de ansiedade e depressão. Acreditam que são raros os casos?
Não. Transtorno de ansiedade e depressão infantil não tem cura. Ansiedade dá e passa. A ansiedade dá e passa. Crianças não têm grandes problemas. Transtornos de ansiedade e depressão na infância são originados em casos de famílias desestruturadas. Acham que isso é uma regra? Transtorno de ansiedade e depressão infantil derivam de uma infância ruim. Não pode ser um dos sintomas, não é? Pode ser uma das causas. Não pode prevalecer, mas não é uma causa. Falar sobre transtorno de ansiedade e depressão pode aumentar os sintomas. Acreditam que falar sobre isso pode aumentar os sintomas? Uma vez eu encontrei uma mãe que ela disse assim, eu não queria que tu falasse sobre isso. A filha recém tinha recebido o diagnóstico de hiperatividade. Era só para dar um exemplo. E a mãe me pediu para que eu não falasse sobre hiperatividade com a menina. E ela já era adolescente e tal, e eu perguntei, mas por quê? Não, porque depois os sintomas vão aumentar. A gente sabe que existem pessoas que, de certa forma, são como esponjas, né? Ouvem algumas características ou alguns sintomas e, de repente, parece que tem todos. Mas isso também é uma prova de que algo não está bem, não é? É um dos grandes motivos de que ali ou há alguma questão de atenção ou alguma coisa mesmo mais patológico, mas não deveria ser dessa forma. Quanto mais falarmos sobre aquilo, não é? De certa forma, temos mais noção do que aquilo que vamos encontrar. Depressão não passa de uma grande tristeza. Quem é que nunca ouviu essa frase? Elsa. Crianças depressivas são violentas. Crianças depressivas são violentas. Concordam? Todos esses papeizinhos que vocês leram hoje aqui, eu quis começar já com essas frases porque eles são mitos sobre a depressão e a ansiedade infantil. Vocês podem ver que nenhum deles é possivelmente, talvez seja um dos motivos, poderá acontecer. Não, eram afirmações, não é? E a gente tem que ter muito, muito cuidado com essas afirmações. Os primeiros anos de vida, a nossa infância. É uma fase em que podemos descobrir o mundo de pessoas e objetos que nos cercam. É um momento propício para aprendizagens que subsidiam todo o desenvolvimento posterior do homem. E vocês sabem que às vezes nós temos uma tendência a sobrevalorizar ou desvalorizar a questão da infância. Muitas vezes a gente tem aquela frase mesmo com os nossos filhos ou com os nossos conhecidos, tipo, queria tanto voltar à infância, eu não tinha nenhuma preocupação. Não é? Quem é que nunca falou isso? Eu já falei isso tantas vezes. Ou a gente olha para alguém e diz assim, eu não entendo. A única obrigação que ele tem na vida é estudar e ir bem nas provas. Como é que pode não fazer isso bem? Não é? A gente desvaloriza aquela fase. Mas vocês já pararam para pensar em que nós, adultos maduros, numa fase de desenvolvimento posterior, cobramos de crianças, numa fase de desenvolvimento inicial, não é? Uma certa maturidade. E há alguns probleminhas nessas cobranças e nessa desvalorização, porque, primeiro, não há comparação em fases de desenvolvimento. As fases são muito, muito, muito diferentes. Pensem um pouquinho em alguém que vocês conhecem, pensem nele como criança, pensem nessa pessoa enquanto adolescente e pensem nessa pessoa enquanto jovem adulto. Às vezes a gente tem até a tendência a dizer assim, nem parece a mesma pessoa, não é? Os conflitos foram tão diferentes em cada uma dessas fases, não é? As formas como eles viam o mundo, como tratavam as pessoas ou como lidavam com as próprias coisas são tão diferentes. Então, a primeira coisa que é um alerta é, não há comparação que se possa fazer entre as fases do desenvolvimento. Peço desculpa. Segundo, e essa frase vocês me ouviram falar desde a primeira palestra, do primeiro encontro que nós tivemos. As pessoas são diferentes. Elas sentem diferente, elas falam diferente, elas resolvem problemas de forma diferente. E é por isso que, mais uma vez, apesar de compararmos a fase da infância, aquela fase de desenvolvimento,
as crianças por si só são muito diferentes. E também há uma terceira preocupação ou algum terceiro alerta que, quando falamos de saúde mental, não há um guião. Nós temos, às vezes, alguns livros ou alguns manuais, ou temos investigação científica na área que nos ajudam, que nos dão pressupostos daquilo que é mais prevalente ou daquilo que as pessoas geralmente optam e, de certa forma, favorecem aquela situação, mas não há um manual. Então, essas três coisas nós temos que ter muita noção, que não são só para a vida adulta, mas também são para a infância. E como a gente minimiza, digamos assim, essas questões das doenças de fórum mental ou psiquiátrico na infância, a gente tem aquela percepção de que a infância é todo mundo encantado, em que não há problema, que as crianças são super protegidas, elas também não têm grandes desafios, elas não têm grandes atribuições, não é? A gente tem aquela sensação de um mundo de magia. E a gente sabe que não é bem assim, e não é simplesmente assim. As crianças têm sim os desafios que cabem a elas naquela idade. Nós temos os nossos desafios que cabem a nós na nossa idade. Hoje mesmo estávamos conversando sobre algumas dificuldades em que, quando não dependem da gente, a gente fica um pouco ansioso ou fica... acaba gerando um estresse, que não depende da gente. E às vezes as pessoas justificam e dizem: mas não entende, é que eu tenho isso para fazer. E eu olho e penso, pronto, agora a gente vai competir para ver quem tem mais coisas para fazer. Às vezes a gente se pega, se não falando, mas pensando isso com as crianças. Mas eu tenho isso. Ou às vezes um pai que diz: mas eu lavo a tua roupa, eu faço a tua comida, o que mais quer que eu faça? Tu só tem que fazer isso, não é? De certa forma a gente desvaloriza aquele trabalho ou, de certa forma, aquelas tarefas, aquela função que são específicas da infância, que não são mais as nossas, mas que nós já passamos por elas. Entendimento de criança como alguém que é e está sendo. O ser humano como uma inteireza que faz a história e, ao mesmo tempo, se refaz. E o porquê que faz a história e, ao mesmo tempo, se refaz? Porque, constantemente, nós estamos envolvidos num meio. É o meio da família, é o meio da escola, é o meio dos amigos, é o meio da igreja, não é? Somos envolvidos por um meio e que constantemente nos refazemos. Assim, o que ocorre é a superação de uma fase geracional para outra, o que não elimina a continuidade da história no interior da mudança. E eu quis colocar aquela frase que não elimina a história no interior da mudança para falar um pouquinho sobre a importância também das questões genéticas, não é? As questões genéticas e hereditárias. Nós então temos a criança no centro, não é? Já que vamos falar de criança hoje. Eu coloquei aqui só 4, digamos assim, dimensões, mas poderíamos falar de muitas outras. Família, sociedade, escola e heranças genéticas, não é? E elas podiam estar ali todinhas de braço dado, porque nós sabemos o quanto elas influenciam na nossa vida e o quanto influenciam na vida da criança. Porque a criança, quando é pequenininha, e nós, enquanto adultos, somos esponjinhas, não é? Às vezes a gente fica admirado de como as crianças... Nossa, ele acabou de ir para a escola e já aprendeu isso. Ou ele assistiu aquela coisa e já sabe de cor, não é? São muito atentos àquilo que rodeiam. Conseguem perceber muito fácil essas mudanças, palavras novas, comportamentos novos. E por isso, nós vamos ver que aproximadamente 1 em cada 10 crianças reunirá critérios para diagnóstico de uma perturbação de ansiedade no decurso da infância. Lembram daquele mito? Será que existe muito ou pouco, não é? Incidências de crianças com depressão e ansiedade infantil? Isso é muito. Pensem na totalização, mesmo da sociedade portuguesa ou da sociedade brasileira, isso é um grande número. E é por isso que eu coloco ali a importância do diagnóstico precoce. Segundo, alguém pode ler para mim, por favor? À medida que a criança cresce e se desenvolve cognitivamente, o foco dos seus medos e preocupações passam do concreto para preocupações mais abstratas. Sabe o que quer dizer isso? Que com o desenvolvimento, se essas situações iniciais da infância não forem superadas, não forem trabalhadas, elas vão maximizar e vão se tornar talvez uns problemas mais graves na adolescência, que é geralmente aquilo que mais nos perturba ou mais nos preocupa, não é?
e também na vida adulta. E é por isso a importância da prevenção. Alguém pode ler a próxima parte? Diversos fatores parecem estar na origem de perturbações de ansiedade, nomeadamente influências genéticas, temperamento, psicopatologia parental, fatores cognitivos e experiências de vida. E sabe que às vezes a gente tem a tendência a maximizar essa questão das questões hereditárias. E é interessante porque eu, quando estava na licenciatura, ouvia muito disso, a importância da genética e tal. É muito importante, mas hoje em dia nós sabemos que não é a priorização, não é a parte principal. Nós sabemos que há, sim, um fator genético muito forte, mas não é porque eu tenho na minha família pessoas com depressão que, então meu filho vai ter depressão. E às vezes a gente até somatiza aquilo, não é? Vira o foco para aquele momento e não é. Isso não é comprovado cientificamente. Devido à extrema dependência emocional da criança, seu desenvolvimento ou a sua vida não podem ser estudados à parte da consideração do cuidado que lhe é fornecido. E quando eu falo cuidado, eu não estou falando só de pai e mãe, porque às vezes a gente tem a tendência de focar naquele mito em que uma família má ou mal cuidado na infância é todo o sintoma ou é toda a prevalência, não é, da depressão e da ansiedade infantil. E não é isso. Quando a gente fala em cuidado, a gente fala um cuidado mais amplo. É um cuidado na escola, é um cuidado dos colegas, é a questão do bullying, é a questão das palavras, é um cuidado muito mais amplo. E vocês sabem que, como nós falamos, a criança ela é um serzinho que tem uma herança histórica, tem um contexto sociocultural, meio econômico, tem acesso à informação, muitas coisas ela procura por si própria, não é? E ela também tem recursos e apoio especializados, como na escola, como as aulas de música, como a natação, não é? Ela tem diferentes formas de aprender. É um processo contínuo. Mas esse processo de contínuo não é um processo de aprender coisas novas, é um processo de ter novas tarefas, gera muitas vezes a ansiedade. A ansiedade do novo, a ansiedade daquilo que é desconhecido. E quando a gente fala em ansiedade, a gente às vezes tem a tendência de colocar essa palavra como uma palavra negativa. Mas a ansiedade não é algo negativo. A ansiedade é algo normal e adaptativo. Por que vocês acham que ela é adaptativa? Quando a gente tem assim um evento, ou quando a gente tem alguma coisa importante para fazer, vem aquele miudinho da ansiedade. O que isso nos faz? Nos deixa totalmente paralisado? Ou nos fazem, tem que me arrumar, tem que fazer isso, tem que me preparar. Nos move, não é? A ansiedade, de certa forma, quando é saudável, ela nos move. E é por isso que ela nos ajuda nesse processo adaptativo. A ansiedade, ela também é frequente. Não fiquem achando que só porque de vez em quando vocês têm esse miudinho da ansiedade, que, meu Deus, tem uma crise de ansiedade. Não, a ansiedade ela é frequente. Ela pode aparecer várias vezes no percurso de um dia na vida de vocês, não é? Cada situação em que muitas vezes parece que foge do nosso controle, ou algo novo, não é? Algo diferente, isso geralmente pode gerar ansiedade. Mas, quando ela é um problema? Quando ela interfere no cotidiano da criança. E aqui eu falo criança porque hoje vamos falar de infância, mas vocês podem pensar nisso também para a vida de vocês e dos próximos. Quando a ansiedade domina a criança e ela perde o controle. Olha o exemplo que eu dei agora. A ansiedade ela nos move a querer vestir, a querer arrumar o cabelo, a querer tomar banho. Quando a ansiedade nos paralisa, é porque alguma coisa não está correndo bem. Eu não consigo fazer, eu tenho muito medo, eu não quero sair daqui, eu não sei como é que vai acontecer. E ela nos paralisa é porque alguma coisa não está bem. Ela está me dominando e não eu dominando ela. Dá aquele medo, dá aquela insegurança. Mas a gente pensa, pronto, eu sou mais do que isso, depois que passar vai ser tão bom, eu sei que eu vou ter boas experiências, eu sei que isso vai ser uma coisa legal, uma coisa diferente, mas é bom pra mim, não é? Parece que a gente conversa com o nosso próprio eu. Mas quando essa ansiedade ela nos domina, é porque alguma coisa não corre bem. Só que parem e pensem um pouquinho sobre a ansiedade de vocês e uma ansiedade de uma criança. Nós já somos maduros e temos minimamente um conhecimento de nós próprios, não é?
A gente sabe quando não está num dia assim tão bom. A gente sabe o que nos faz bem e o que não nos faz bem. Claro que tem aquelas pessoas que têm uma noção muito grande, não é? Do seu próprio eu, tem essa inteligência emocional, outras não têm tanto. Mas minimamente, enquanto adultos, nós aprendemos a lidar com o nosso próprio eu, certo? Com as nossas frustrações, de que forma eu me sinto melhor, aquilo que me dá prazer. Uma criança, numa fase de desenvolvimento inicial, não tem essa percepção. Ela não sabe que aquilo ali vai dar e vai passar. Ela não sabe que aquilo ali acontece quando há uma coisa nova. Ela não tem a percepção que aquela dor de barriga pode dar naquele momento, mas vai passar. Entendem uma grande diferença entre a ansiedade e a depressão na fase infantil e na fase adulta? É que eles realmente não conseguem lidar com aquilo porque não têm essas competências ainda para que possam dar razão ou para que possam resolver essas dificuldades. A ansiedade pode ter um impacto significativo no funcionamento cotidiano, com consequência no desenvolvimento, interferências nas aprendizagens, no estabelecimento de amizades e também nas relações familiares. Muitas perturbações de ansiedade, quando ignoradas na infância, e nós falamos sobre isso nos papeizinhos dos mitos, persistem na vida adulta, aumentando a probabilidade de se desenvolverem outro tipo de patologias. Vocês sabem que uma das maiores índices, foram feitas algumas investigações de pessoas que estavam sendo seguidas por psiquiatras e por psicólogos e que cometeram suicídio, eles já tinham o diagnóstico de depressão na infância. Isso é mesmo muito grave, é uma coisa a se pensar, a importância desse trabalho com essas crianças desde cedo. Existe uma elevada percentagem de comorbilidade das perturbações de ansiedade com a depressão. E é por isso que eu quis falar da ansiedade primeiro, para que depois falássemos de depressão. Além disso, crianças com perturbações ansiosas possuem um maior risco de desenvolver comportamentos de risco face ao álcool e também, posso dizer, face às drogas na adolescência. A depressão infantil. Ao longo do nosso desenvolvimento, lidamos com sentimentos como a tristeza, o desapontamento, a rejeição, a desvalorização e a culpa. Algum de vocês, em algum momento da vida, não sentiu isso? Porque se não sentiram, por favor, me digam. Quero perguntar a fórmula. É normal que a criança se sinta assim em momentos mais difíceis. Doença, morte, nascimento de um irmão, uma mudança de professora, mudança de sala, mudança de escola, não é? Mas nem sempre a criança consegue lidar com esses sentimentos. Antes de mais, é importante referir que o choro, e eu quis falar do choro porque o choro na infância é um preditor muito grande. Ele, por exemplo, é uma resposta ativa e saudável à necessidade do luto de algo que a criança perdeu. E lembrando que quando a gente fala de luto, a gente não fala só de morte. Luto é uma perda significativa. Pode ser um cachorro, pode ser uma roupa, pode ser aquele... Sabem quando às vezes as crianças, a gente diz que é um objeto transitório, que é, por exemplo, um cheirinho, ou uma coberta que a criança sempre carrega, ou um peluche. Essas coisas, quando se há essa perda significativa, também podem ser certos tipos de luto. Uma criança gravemente deprimida poderá apresentar ainda outros sintomas, não só o choro. Por isso, por um lado, valorizem esse choro, por outro lado, não coloquem ele simplesmente como o maior fator preditor. Os estudos sobre a depressão infantil revelam que a prevalência da doença aumenta com a idade e até a puberdade. Afeta na mesma proporção ambos os gêneros, porque isso é uma das coisas que a gente pergunta muito, não é? Mas eu acho que são as meninas, porque as meninas são mais choronas ou as meninas são mais sensíveis e não tem a ver com essa questão da sensibilidade por si só. Um equilíbrio que não se verifica na adolescência, quando a depressão é cerca de 2 vezes mais comum entre as meninas. Na infância, então, não há grande diferença, mas na adolescência, com as questões ligadas ao corpo, à autoimagem, às mudanças, realmente há uma maior predisposição nas meninas. Nem sempre existe um acontecimento único. Às vezes a gente tem a tendência a procurar um motivo. Mas como é que ele pode estar deprimido? Não tem motivo nenhum, não é? Ou às vezes a gente até olha para a vida dos nossos amigos ou dos nossos parentes e pensa, aquela pessoa não tem motivo nenhum, não entendo por que está depressiva, não é? Como se nós
fôssemos julgar ou justificar os motivos das outras pessoas para que se sentissem, não é? Menos felizes ou mais depressivos ou, de certa forma, esses sentimentos assim não tão favoráveis. A criança nasce com um patrimônio genético e essa parte eu gostaria que vocês tivessem muita atenção. Mas depois ela estabelece relações numa família, na realidade de uma escola. Pode ou não experienciar acontecimentos de vida traumáticos. Para o desenvolvimento de um quadro depressivo, o meio ambiente é por esse motivo determinante. E vocês sabem que o problemático não é a dificuldade que a gente enfrenta. Não é a dificuldade de aprendizagem em si. Não é a ansiedade em si. Não é a crise depressiva em si. Mas também é a forma como nós lidamos com essa dificuldade. Se nós temos capacidade de resolver os próprios conflitos, boa. Se nós não temos essa capacidade, nós precisamos buscá-la. O problema é que as pessoas nem sempre conseguem perceber isso, nem sempre conseguem diferenciar. E a gente acha que quando você é criança, você tem a capacidade de começar a menina dizer, olha, eu tenho um transtorno de depressão e ansiedade. Se nós, enquanto adultos, que nós já comparamos um bocadinho, temos a noção dos nossos sintomas, temos a noção de como lidamos com os problemas, nunca, ou digamos, temos muita dificuldade em assumir. Olha, às vezes a gente até diz para o amigo, né? Hoje não estou no dia bom, ai, me sinto assim, mas dizer assim com todas as letras, olha, acho que tem um quadro grave depressivo, acho que precisa de ajuda, é muito difícil sair da nossa própria boca. É difícil que a gente vá e busque ajuda, não é? Ainda há muitos estereótipos quanto a isso. Imaginem para uma criança que não tem a noção daquilo que ela está passando. Ela simplesmente acha que é o problema, que é o culpado, que não é boa, que as coisas não dão certo, não é? E não consegue perceber o porquê. Eu quis colocar todos os sinais de alerta, não são todos os que existem, como é óbvio, mas eu penso que são os mais comuns e pelo menos o que eu mais encontro na clínica e também o que eu mais encontro na literatura. Coloquei assim todos com muita informação numa página só, mas para que vocês possam ir acompanhando e possam ir relembrando. Então, algumas coisas que são muito básicas, no caso da infância. Diminuição da capacidade de atenção, concentração, memória e tomada de decisão. Isso muitas vezes é ligado com a dificuldade de sono. Vocês vão perceber que são crianças que ficam mais agitadas, que têm muitos pesadelos, que acordam no meio da noite ou que não conseguem pegar no sono. Às vezes tem até muito pânico ou fobia do dormir, não é? Geralmente, essas questões de transtorno de sono estão ligadas à depressão e à ansiedade. Irritabilidade, mudança de humor contínuo ou repentino. Estava tudo bem, de repente do nada ficou irritado, ou do nada começou a chorar, ou sentiu um cheiro, ou sentiu uma música, ouviu alguém e aquilo desencadeou alguma emoção ali. Choro constante, desânimo, alerta constante, porque às vezes a gente tem aquela sensação de que quem está ansioso tem que estar alerta, quem está depressivo tem que estar chorando. E às vezes não é assim. Acreditem que pode ser totalmente ao contrário. Uma criança pode estar em alerta constante e estar muito depressivo, e uma criança pode estar muito choroso e pode estar com uma crise de ansiedade muito grande. Outra coisa que geralmente que prevalece é a questão do medo. O medo de ficar sozinho, o medo de que o esqueçam em casa, o medo de ficar longe do pai e da mãe, o medo de que o bichinho morra, o medo de ir para a escola, o medo dos amigos, boca seca, tonturas, muita tristeza, preocupação constante. Mas o que é que vai fazer? Mas e agora? Mas e depois? Mas e... Sabe, aquelas perguntas, parece que... Calma, não é? Não precisa te preocupar com isso. A mãe combinou que vem tal horário, a mãe vai estar aqui, não precisa te preocupar, não é? Tentar baixar um pouco essa preocupação. A questão da culpa, sensação de não ter valor, sensação de confusão mental, desesperança, náuseas, músculos tensos e comportamentos regressivos. E o que tem a ver com esses comportamentos regressivos? Isso geralmente acontece, mas pode acontecer em vários casos, mas geralmente acontece quando são crises depressivas ou crises de ansiedade, quando há um novo irmão, por exemplo, quando há uma adoção, ou quando a mãe tem um novo bebê, que a criança vem a casa, não é? O bebê novo vem a casa e a criança volta a fazer xixi na calça, a criança volta a fazer cocô na calça, a criança volta a querer a chupeta, volta a querer o beberon.
esses comportamentos regressivos como se voltassem para chamar a atenção. Nós, então, temos aqui essas diferenças que vocês vão ver que, em suma, os mesmos motivos, o transtorno de ansiedade e depressão, eles se encontram em todas as fases da vida. Mas, como vocês podem ver, na infância, são, digamos assim, mais silenciosos. E na adolescência, são, de certa forma, mais agressivos. Uma outra coisa que é importante falar, e que já me perguntaram várias vezes, é quando é que a gente pode começar a dar um diagnóstico de depressão infantil? Não existe uma idade certa. Uma coisa que nós sabemos é que quanto mais cedo, mais difícil. Porque muitos dos sintomas podem estar interligados com outras coisas e a gente tem aquela dificuldade de dar um diagnóstico preciso. Mas acreditem que tem casos de crianças com 1 ano e meio, com 2 anos diagnosticados de depressão. Por isso não há uma regra de quando começar o diagnóstico. Se estes sintomas se manifestarem após um acontecimento triste da vida da criança, poderão ser considerados adaptativos. Nós já falamos sobre isso. Mas se ao contrário, se isso não acontece e se perduram no tempo e na intensidade, então sim poderão ser um motivo de alarme. E essa questão do tempo e intensidade, eu fiz questão de grifar, porque se vocês forem parar para pensar, quando nós falamos dos sintomas de depressão e ansiedade, muitos de nós temos, vamos ter, já tivemos esses sintomas. Mas o que faz a diferença entre um transtorno de ansiedade e uma simples ansiedade normal é a frequência, não é? Se aquilo é contínuo, se aquilo dura mais de uma semana, se aquilo dura mais de um dia, e também a intensidade. Uma coisa é ter aquele bichinho da ansiedade na barriga, outra coisa é a ansiedade me paralisar, não é? É importante também, quando nós falamos de depressão e ansiedade infantil, mostrar que nós temos alguns sintomas que eles parecem que se cruzam com outras coisas. Por exemplo, podem ser confundidos com dificuldade de aprendizagem por si só. Ai, coitadinho, ele está tão confuso, não é? Ele não está dando assim, tem tido muitas crises de ansiedade, não tem dormido direito, mas é por causa daquela prova. É por causa só daquela prova, ele está com dificuldade de aprendizagem e a gente associa a dificuldade de aprendizagem em si. Pode também ser confundido com a preguiça, não é? Quantas vezes a gente diz, é pura preguiça, ele não quer fazer nada, pura preguiça. Com baixa autoestima, com desmotivação e com timidez. E isso, mais uma vez, revela como é difícil fechar um diagnóstico de depressão e ansiedade na infância. Por outro lado, como é necessário que, se num caso de depressão e ansiedade na infância, que seja diagnosticado precocemente. E é necessário, sabem por quê? Porque existem muitas situações desencadeadoras. A ansiedade por separação, o bullying, baixa autoestima, doença na família, o nascimento ou adoção de um irmão, como eu já tinha dito, excesso de informação ou de estímulos, não é? Aqueles pais que às vezes querem que a criança faça muitas coisas para ter o tempo muito ocupado, não é? E parece que chega uma hora que a gente brinca que dá o tilt no cérebro e que alguma coisa não corre bem. Também precisa de um tempo para respirar, um tempo para ele, um tempo para brincar. Maus tratos, abusos sexuais, fobias, estresse pós-traumático após um assalto, após uma queda, após um acidente, causas hereditárias, aprendizagem no meio, os estilos de educação parental, não é? Às vezes, aqueles pais que querem ser muito perfeccionistas ou muito rígidos, não é? De certa forma, podem desencadear situações de ansiedade na criança. Divórcio é um dos assuntos, um dos temas e sintomas mais conhecidos. Mudança de escola, mudança de casa, rejeição por parte dos pares, sustos, alteração da situação financeira e desempenho escolar. Vocês pararam para pensar que a maioria das situações desencadeadoras não tem a ver com a criança por si própria? A maioria dessas situações não tem nada a ver com ela, tem a ver com aquilo em que ela está ali no meio, não é? E que ela, de certa forma, recebe, ou de que, de certa forma, é proveniente para ela.
São também situações encadeadoras a pressão familiar, as cobranças, a pressão social, as próprias expectativas, não é? E eu trabalho muito na questão da psicopedagogia com a questão das expectativas, porque a maioria dos meus estudantes chegam com aquela pressão pelas próprias expectativas ou pelas expectativas que os pais colocam neles, comparações, frustrações, desmotivação. E quais são as consequências? São inúmeras, e vimos algumas delas, mas em geral, rejeição social, prejuízos acadêmicos, rupturas familiares, baixa autoestima, o bullying, a desmotivação, o abandono escolar, aumento do risco de suicídio e possíveis reflexos na adolescência e na vida adulta. E mais uma vez eu falo da questão do ambiente, mas também gostaria de frisar aqui, por mais que a questão do ambiente seja muito importante, ambiente não é só família. Porque às vezes a gente vê essas crianças com depressão e ansiedade e a gente pensa, ai, tudo culpa da mãe. Ai, eu sempre soube que o pai, não é? E a gente tem a mania de colocar a culpa somente na família. E isso muitas vezes causa sofrimento, medo, vergonha, isolamento, culpa, não é? Algumas dificuldades no meio familiar. E a gente sabe que não há um motivo específico que ande sozinho. Existem muitos motivos que andam de mãozinhas dadas, que são importantes que sejam descobertos, não é? Assim que às vezes a gente tem a tendência de querer justificar tudo. Mas quando se trata do problema, para que a gente possa ajudar, a gente precisa perceber e a gente precisa ouvir essa criança e tentar entender o que é aquilo que a criança está passando. Então, como ajudar? Trouxe aqui algumas dicas que são super simples, mas que elas vêm calhar bem quando estamos no meio dessa situação. Tanto enquanto mães ou enquanto pais, tanto quanto vizinhas, amigas, não é? Procure um profissional. Quando a gente tem dúvida, é sempre importante procurar um profissional. Eu sou da ideia de que é melhor o mais do que o pouco. Vocês sabem que, para mim, isso é uma questão muito pessoal, porque a Organização Mundial de Saúde diz que a depressão é o maior mal do século. Na minha perspectiva, é a ansiedade. Se forem parar para pensar, a maioria dos transtornos são vindos da ansiedade. É a fobia, é o pânico, mesmo a depressão pode ser de crise de ansiedade. Tanta coisa no sentido das doenças mentais e de saúde mental é desencadeada pela crise de ansiedade. Às vezes a gente pode ter até a predisposição, mas por uma crise de ansiedade exacerbada, aquilo pode despoletar e causa aquela dificuldade. E essa dificuldade pode vir para sempre, não é? Pode estar presente para sempre. E é por isso que eu acho que a ansiedade tem que ser olhada com atenção. A gente tem que valorizar no sentido de prevenir e no sentido de que se a gente acha que há uma frequência e há uma intensidade, é preciso ter atenção a isso. E eu coloquei ali uma notinha muito importante. Saúde mental e psicológica é coisa séria, dê o devido valor. É preciso conhecer. Conhecer por quê? Esteja atento aos sinais de alerta. E os sinais de alerta não é só que eu preciso saber decor todos os sinais. Ai, vou pedir o PowerPoint para a Evelyn para decorar tudo o que ela disse. Não tem a ver com isso. O conhecer é mais o conhecer a pessoa. Conseguir perceber que há alguma coisa diferente, de que forma que ela tratava daquela situação antes, como aquela criança está passando por aquela situação agora. Eu preciso conhecer, eu preciso ouvir. Não desvalorize os sinais de alerta. Investigue os motivos ou as situações desencadeadoras. E quando a gente fala em investigar, não é só para justificar. Ai, não, ele está numa crise de ansiedade por isso. Não é, eu não busco justificativas. Eu busco uma forma de tentar ajudar. É muito mais amplo do que ter uma simples justificativa do que é, o que deixou de ser, ou uma justificativa para dizer que eu sou boa mãe. Ai, afinal, foi uma fobia na escola. Pronto, a culpa já não é minha, passei para o próximo, não é? Ou na escola, houve ali uma situação desencadeadora. Ai, não, mas os pais, não é? A gente justifica, pula a culpa para cada um. E não é nesse sentido. E eu achei esses bonequinhos assim, estão lá no meio do lago. Quem se importa? Não faz sentido mesmo, porque eu nunca sei quando elas vão voltar. Pode ser em algumas horas, pode ser em alguns dias, e fica aquela sensação
de que algo de ruim vai acontecer a qualquer momento, de que logo algo pode voltar, mas eu também não sei quando vai voltar, não é? E eu fico ali meio desmotivado, preocupado, ansioso, pensando naquilo. Tenha uma atitude serena e protetora, paz e segurança, e isso é tão difícil. Porque quando geralmente uma situação assim acontece com alguém próximo a nós, o que a gente geralmente faz? Fica ansioso junto, né? Ai, tem que dar um jeito. Ai, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, que problema. O que eu vou fazer? Não sei como ajudar. E coitadinho. E a gente passa por aquela situação ansiosa. Depois a criança sente que nós não estamos bem e fica pior porque percebe que a família não está bem, que o pai não está bem, que a mãe não está bem. E ali vira uma bola de neve, não é? Então, tenha uma atitude serena, pelo menos com a criança, não é? E uma atitude também protetora. Respeitar. Por quê? Aproxime a criança de atividades que possam ser significativas. E quando eu digo respeitar, é significativas para a criança. Respeite o que ela gosta. Ai, mas me disseram que fazer exercício ao ar livre é a melhor coisa para depressão. Olha, para o filho da vizinha deve ter sido mesmo. Mas para o teu que detesta relva e pólen e bicho, de certeza que não é. Então, assim, fujam dessas situações específicas. Sim, o contato com ar puro é maravilhoso. Sim, o contato com o sol é maravilhoso. Sim, estar junto dos amigos é maravilhoso. Mas numa situação em que não está sendo normal, em que há uma dificuldade grande que prevalece, não procurem estereótipos. Procurem respeitar o momento da criança. O que é que nós vamos fazer? O que é que tu gostaria de fazer? Quer que eu te acompanhe? Vamos fazer alguma coisa juntos, não é? Mas aproxime a criança dessas situações que possam ser significativas. Incentive a criança a iniciar atividades lúdicas, certo? E mais uma vez, incentive, não mande ela fazer. Ai, mas a minha filha ela não fala. Eu já tentei conversar com ela, ela não fala. Então eu mandei ela desenhar. Daí tá lá a criança, não é? Com papel, pronto. E não é nesse sentido de mandar, de obrigar. É no sentido de, olha, vamos tentar fazer alguma coisa? A mãe vai sentar aqui contigo, vou ter esse tempo aqui contigo, não é? Incentivar. E sabe por que a importância da atividade lúdica? Porque muitas vezes a criança não consegue se expressar com a fala e muitas vezes passa aquilo na escrita, não é? Ou mesmo pelos desenhos. Às vezes a gente vê cada desenho perturbador ou por outro lado. Cada desenho tão significativo, não é? Porque a criança realmente passa, transparece aquilo que está passando naquele momento da vida dela para o papel e para o desenho. Evite comparações. Mostre-se solícito e atento ao que a criança está a dizer e a sentir. Eu achei isso tão forte, eu fiquei imaginando uma cena assim, a criança em casa, na escola, depois chegando em casa, com uma situação em que ela quer conversar, mas dela pensa, a minha mãe vai dizer coisas do tipo, mas você estava tão feliz e cheia de energia ontem, fez tanta coisa. E eu me encolho toda só de pensar nela dizendo isso. Ou seja, eu até penso em pedir ajuda, até penso em compartilhar isso com alguém, mas só de lembrar que vão estar me cobrando ou que vão estar dizendo, mas estava assim, ué, mas tu não tem motivo para isso, mas tu não tem problema nenhum, como é que tu está passando por essa situação agora? Por que tu está chorando? Tu não tem motivo para estar chorando, não é? Dar atenção. Incentive a criança a falar sobre o que gostaria que fosse diferente, o que sente, o que vê, o que ouve e o que quer. Essas são como se fossem palavrinhas mágicas. E acreditem que o que ouve também é importante, porque às vezes a criança ouve coisas em outros espaços, mas também ela mesma começa a se autocombater, digamos assim, com coisas que ela ouve. Não sou capaz, eu não consigo. E ela pode mesmo perceber que é algo que vem dela. Então é muito importante dar ouvido para essas questões. Eu vou parar por aqui hoje, essa questão da depressão e da ansiedade infantil. Vocês já viram que é mesmo coisa séria, que não acontecem em casos raros. Realmente a prevalência é muito grande. E a gente pode ajudar. Se não for na questão da prevenção, é na questão do diagnóstico.
Enquanto profissionais, por exemplo, no meu caso, não trabalho diretamente, mas posso apoiar famílias, posso apoiar outros tipos de profissionais. E vocês, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto professoras, enquanto amigos, também podem estar alertas a esses tipos de sinais. Lembrem coisas importantes, a frequência e a intensidade. Lembrem que existe um problema e os problemas todos nós passamos, mas a forma como nós lidamos com essa situação fará um diferencial muito grande na nossa vida e naquilo que nós sentimos e pensamos. Que vocês possam também ajudar outras pessoas. Se vocês tiverem agora alguma dúvida, eu estou à disposição nesses momentinhos para conversarmos. Esse é o último momento em que eu participo junto em 2018, não, em 2017. Agora só para o ano nos vemos. Mas espero que possamos estar juntos e que vocês tenham um ano muito feliz. Se precisarem de alguma coisa, estamos à disposição. E fiquem sempre atentos às programações do New Start, programações de alimentação saudável, de questões também de vida saudável, certo? Fiquem atentos aos e-mails, ao Facebook e também às mensagens no telefone.